Shalom, Deus é Espírito. Essa é uma verdade que nós temos encontrado na Bíblia e descobrimos pela experiência quando buscamos conhecer Deus. Ele é Espírito. E lá em João capítulo 4, verso 24, nós encontramos essa declaração. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, isso quer dizer que Deus não possui limitações, as mesmas que nós temos, a limitação no corpo, de tempo, de espaço. Deus não tem as limitações que o homem comum tem. Aliás, ele não possui nenhuma, porque ele está acima de todas essas coisas. Muitas vezes, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar expressões sobre sentimentos, ações, a mão de Deus, por exemplo, né? Então, nós podemos usar a expressão antropopatia como sendo a forma que nós encontramos para atribuir a Deus formas e ações que são próprias do ser humano. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte, olha, como não dá para descrever esse agir de Deus, nós vamos usar uma linguagem humana para exemplificar aquilo que Deus faz, como Ele faz e como Ele é. Então, essa é a forma bíblica na tradução para a gente poder entender, porque a mente humana, ela não consegue entender toda a dimensão de Deus, todo o agir de Deus. Nós somos finitos, limitados. Deus é infinito, ilimitado, por isso não podemos descrevê-lo de forma completa. Então, Deus não possui as nossas limitações do nosso corpo humano, do nosso tempo, né, do nosso jeito de agir. Deus é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa espiritual. E sendo espírito, Deus não pode ser visto com o olhar humano. É por isso também que quando você lê a Bíblia, você vê, por exemplo, Deus aparecendo na forma de anjo, ou anjo do Senhor, ou então o homem veio e apareceu e falou. Vemos isso com Gideão, vemos isso com Abraão. Em várias situações na Bíblia, vemos como se fossem pessoas humanas. Por que isso acontece? Porque nós não conseguimos enxergar Deus. Então Deus nos capacita a ver com o olhar humano, dentro da limitação humana, para entendermos o que Ele está fazendo ou está falando, senão jamais iríamos compreender. Essa é uma das formas de Deus se revelar. Então Ele é Espírito, não é visível ao olhar humano, mas Ele pode se mostrar visível, Ele pode aparecer como uma luz. Com o povo lá no deserto, no alto do monte, Ele apareceu como relâmpago, como trovões, como nuvem, ou seja, quem estava no pé do monte olhava e via aquela glória e sabia era Deus ali. Então, Deus usa essas formas para se revelar. Há pessoas que já tiveram experiência de ver como se fosse um anjo, como se fosse uma pessoa brilhando, como se fosse apenas os pés e sabia que eram os pés de Deus ou de Jesus que estava ali. São experiências com a sensibilidade da natureza humana para entender aquilo que é eterno. Mas o mais essencial para compreendermos é que porque Deus é Espírito, Ele só pode ser acessado pelo nosso Espírito. Então, você não vai tocar Deus com a sua mão, você não vai cheirar Deus, você não vai ver com seus olhos humanos, você irá acessar com o seu Espírito, e a melhor de todas as formas para isso é com a oração. É quando espiritualmente você se coloca na presença dEle e conversa com Deus, fala e permite que Ele fale com você.